Amém? Glória a Jesus. Amém? Eu quero convidar a igreja para a gente fazermos um momento de oração em agradecimento ao nosso Deus. Amém? Então nós vamos nos prostrar um minutinho. Em nome de Jesus, nós vamos clamar a Deus em agradecimento por tudo o quanto Ele tem feito em favor das nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo e Pai Poderoso, em nome de Jesus, nos prostramos mais uma vez diante do Senhor, ó Pai. Nosso intuito é engrandecer ao Teu nome, nosso intuito é adorar ao Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo os Teus feitos, ó Pai, feito em favor das nossas vidas, Deus amado, Deus poderoso. Queremos aqui, ó Pai, prestar ao Senhor a nossa gratidão, ó Pai, pela vida, pela oportunidade, ó Pai, de mais uma vez podermos nos reunir nesse santuário, ó Pai, para aqui cultuar o Teu nome, Senhor, para aqui bendizer ao Teu nome, para aqui, ó Senhor da glória, expressar ao Senhor, ó Pai, aleluia, meu Deus amado, o nosso muito obrigado, Senhor da glória, porque entendemos que se estamos aqui é porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Deus poderoso, Deus santo, em nome de Jesus, queremos orar, ó Pai, e pedir ao Senhor o perdão pelas nossas fraquezas, Senhor, ó Pai, pelos nossos pecados. Entendemos que somos falhos, mas também entendemos que o Senhor, nos conhecendo e sabendo das nossas limitações, nos escolheu, ó Pai, para louvar, para bendizer o Teu nome, tem nos titulado como homem e mulher vencedor, vencedora, Pai Santo, Pai poderoso, em nome de Jesus. Quero orar nesta hora e pedir ao Senhor, ó Pai, renovo, ó Pai, quero pedir ao Senhor força, aleluia, espiritual para a vida da Tua igreja, força, Pai, aleluia, física, para a vida do Teu povo, ânimo, disposição, para que o Teu povo venha, Pai, a continuar a marchar na Tua presença, louvando, engrandecendo e bendizendo ao Teu nome. Também oro, ó Pai, aleluia, pedindo ao Senhor, ó Pai, para que estenda a Tua mão nesse instante e venha repreender, ó Pai, todo o intento, ó Pai, toda ação, ó Pai, ó Senhor, todo o projeto, ó Pai, do inimigo, Senhor, toda investida contra a vida da Tua igreja, contra a vida, Pai, das famílias, Senhor, contra a vida, Pai, dos jovens, dos pais, das mães, Senhor da glória, contra a vida da Tua igreja, ó Pai, na totalidade, Senhor, de forma, Senhor da glória, aleluia, singular, amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vem agora, Senhor, quebrar toda a ferramenta, ó Pai, forjada, arquitetada, elaborada, criada pelo inimigo, ó Pai, tentada contra nossas vidas, tentada contra a vida, Pai, da nossa família, da nossa parentela, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, bem sei eu, que os Teus ouvidos, ó Pai, aleluia, nos escuta, bem sei eu, ó Pai, que os Teus olhos nos contempla, Pai, aleluia, e também sei que o Senhor é o Deus que nos sonda, é o Deus que nos conhece, é o Deus que nos tem na palma da Tua mão, aleluia, louvado seja o Teu nome. Então, Senhor da glória, me dá um coração disposto, ó Pai, me dá um coração animoso para Te servir, para Te cultuar, para Te adorar, Senhor da glória, que a cada dia, Senhor, a fé, ó Pai, que a qual o Senhor plantou no seio da Tua igreja venha a ser renovada, venha a ser acrescentada, Senhor da glória, que haja esperança, Senhor, viva a cada dia, em todo o tempo da nossa peregrinação, ó Pai, na face desta terra. Sabemos, ó Pai, que o nosso lar não é na terra, o nosso lar, ó Pai, é no Teu reino, ó Senhor glorioso, em nome de Jesus Cristo, venha nesta hora, venha neste momento, ó Pai, aleluia, batizar com Teu Espírito, ó Pai, aleluia, batizar com o fogo do Espírito, ó Pai Santo, Pai querido, a Tua igreja, aquele que ora, aquele que busca, aquele que está em sinceridade com o Senhor. Deus amado, Deus querido, ainda estamos no primeiro mês do ano de 2023, Senhor, hoje, ó Pai, aleluia, o 11º dia deste mês, estamos aqui para Te cultuar, para Te adorar e dizer que só o Senhor é Deus, aleluia, que só o Senhor é digno de ser aplaudido, de ser louvado, de ser cultuado, de ser adorado, Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor e peço ao Senhor
Aleluia, Pai. Continue, Senhor, aleluia, nos orientando, nos ensinando. Continue, ó Pai, aleluia, realizando, ó Pai, os teus propósitos em favor das nossas vidas, em favor da vida da tua igreja. Continue fazendo aquilo que te apraz, ó Pai amado, Pai querido, porque entendemos que nenhum dos teus desejos, ó Pai, nenhuma das tuas vontades, aleluia, pode ser frustrada, Senhor da glória, pode ser distorcida, porém entendo que todas as tuas vontades, todos os teus desejos para com a vida da tua igreja irá se cumprir como o Senhor, ó Pai, tem prescrito através da tua palavra. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, abençoa os teus filhos e as tuas filhas, Pai, aqueles que já estão presentes aqui, ó Senhor, na nave da igreja, aqueles que, ó Pai, que estão nos acompanhando outra vez, ó Pai, através da live, e aqueles, ó Pai, que ainda, Senhor, não retornaram ao seu lar, estão de viagem, Senhor. Pai amado, guarda ele, guarda ela, livra de todo o mal, para a glória, louvor e adoração do teu nome. Ó grande Deus, que não falte em mim o óleo da unção, que não falte, ó Pai, no meu altar o fogo do Espírito Santo. Alabai, andoi, candeia, arabai, alabai, andarabai. Aleluia, faça verdadeiramente, ó Pai, a cada dia, Senhor, da tua igreja, ó Pai, um povo adorador, ó Pai, um povo, ó Pai, disposto, um povo, ó Pai, aleluia, Senhor da glória, que esteja sempre te adorando em espírito e em verdade, Senhor amado. Assim nós oramos, sou falho e que meu coração já não bate. Estamos caminhando, Senhor da glória, aleluia, segure as nossas mãos, Senhor amado, para que não venhamos tropeçar, para que não pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta. Não importa a velocidade, Senhor da glória, mas o importante é que prossigamos, ó Pai amado, Pai querido, para alcançar aquilo que o Senhor quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura, aleluia, uma vida eterna. Amado e eterno Deus, aqui estamos te adorando mais uma vez, aleluia. Me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Ministério de louvor. Louvando a Jesus, amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos adorar o Senhor com o louvor da harpa. Que nós possamos, já desde já, né, quando entramos na casa do Senhor, temos um coração diante da presença do Senhor, né? Que a nossa vinda aqui não seja simplesmente para um culto de tabela, de uma placa ali que está escrito que tem culto hoje, mas que a nossa intenção seja estar aqui para estarmos na presença do Senhor Jesus. Que a nossa intenção seja que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que a nossa vida venha a ser edificada, para que nós possamos sair daqui não como nós chegamos, mas que nós possamos sair daqui melhores, né? Mais abençoados, mais firmados, mais despertados na presença do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós louvarmos o número 323 da harpa, amém? Esse louvor fala: levantai os vossos olhos, né? Os nossos olhos, eles devem estar olhando para o alto, viu, meu querido? Não é para trás, não é para o lado, não é para o problema, não é para a dificuldade, porque tudo isso faz parte da nossa vida enquanto estamos aqui nessa terra. Mas o nosso objetivo, irmãos, é alcançarmos o céu, né? Estarmos com o Senhor. Então que a nossa vida venha estar diante do Senhor Jesus. Somos cheios de fraquezas e falhas, mas o Senhor é aquele que cuida de nós, né? E nós temos a oportunidade todo dia de nos achegarmos ao Senhor Jesus. Então que você possa levantar os seus olhos para o alto, da onde vem a sua redenção, da onde vem aquilo que você precisa. Tudo que nós precisamos está na pessoa do
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos levantar os nossos olhos, vamos fazer como este louvor nos diz, levantar os nossos olhos para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão pra vir. Levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu pro céu, quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Levantai, vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Aleluias! Nós sabemos que o Senhor, Ele virá buscar o seu povo, né? E que nós possamos, irmãos, estar ligados, estarmos com nossos olhos espirituais abertos, né? Para que o dia do Senhor
não venha como surpresa para mim nem para você, mas que nós possamos a cada dia lutarmos e estarmos perseverantes, porque a redenção em breve, como diz esse louvor, ela acontecerá na nossa vida, né? A palavra do Senhor nos fala que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que Ele virá. Então que nós venhamos estar firmados no Senhor, que nós possamos estar ligados no Senhor, né? A palavra do Senhor nos fala que nós devemos estar enxertados na verdadeira oliveira, né? Para que nós possamos receber vida. Então que nós devemos estar diante do Senhor, servindo a Ele a cada dia, para que quando o Senhor vier, nós possamos estar prontos para encontrar com o Senhor Jesus. Tudo isso, irmão, a sua luta, a sua dificuldade, tudo isso um dia vai acabar, e um dia tem uma promessa de você ter uma vida eterna com o Senhor Jesus. Então vale a pena nós permanecermos no Senhor, vale a pena nós continuarmos adorando a este Deus, servindo a Ele, porque Ele é fiel e a sua palavra, ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ainda adorar o 186, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. De valor em valor, é como nós devemos andar. Eu sei que todos nós passamos por momentos que às vezes achamos que não vamos conseguir, né? E até pensamos, quando nós olhamos para a nossa carne e aquilo que nós somos como seres humanos, em desistir, né? Pensamos nisso, mas que isso seja só um pensamento, irmão. Que você não desista da sua caminhada, né? Esse louvor fala que é pela fé. E é pela fé que nós vamos conseguir vencer. Então permaneça no Senhor, porque Ele é o nosso ajudador, e você não está sozinho, Ele está com você, né? Nós temos uns aos outros. O Senhor é aquele que cuida de nós, amém? Vamos adorar o Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu
Aleluias. Não deixe a sua fé vacilar, né? Permaneça de valor em valor. É dia a dia, irmãos, né? Todos os dias. Nós sabemos que é uma luta, mas é todos os dias nós devemos estar diante do Senhor, buscando a Ele, firmando a nossa fé nele, porque assim nós um dia alcançaremos esta coroa que o Senhor tem para entregar para mim e para você. Amém? Nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos ler um texto sagrado. Aleluia, glória a Jesus. Eu sei que Deus já se faz presente aqui, queridos. Eu sei que o Espírito Santo já está procurando corações aquebrantados, aleluia, que estejam aí dispostos a continuar a adorar a Deus. Amém? Vamos abrir a sua Bíblia aí. Aleluia. Eu tinha separado um texto aqui, mas o Senhor está fazendo algo diferente aqui. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Oh, glória. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14 em diante. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu vou esperar os irmãos encontrarem. Glória a Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. O título aqui na minha Bíblia diz assim: oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma ao nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, e todos digam amém. Glórias a Deus. Podeis tomar assento. Aleluia, em nome de Jesus. Meus irmãos, esta palavra, ela é uma palavra poderosa, né? Como toda a palavra de Deus. E quando eu me dediquei a meditar nesse texto, eu pude observar um pouco da caminhada do apóstolo Paulo, após Jesus ter o encontrado, após Jesus ter o resgatado das mãos do vil tentador. Nós conhecemos a história de Saulo, um homem sábio, entendido, cheio da cultura, aleluia, dos judeus, conhecia muito bem as leis da época, um homem que foi instruído por um outro homem chamado Gamaliel, um homem venerado, um homem sábio. E a Bíblia vai dizer que quando a igreja de Deus
recebeu o Espírito Santo, ninguém mais conseguiu parar a igreja. Aleluia. Porque o Espírito Santo, quando ele desceu sobre a vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ele empoderou de forma única e absoluta que os seus apóstolos, os seus discípulos, eles foram dispersos a pregoar as boas novas de Jesus Cristo. Então, a Bíblia vai dizer que Pedro, um dos quais abriu a sua boca em pregar a palavra de Deus, na sua primeira ministração, 3.000 almas se convertem a Jesus. Olha que coisa tremenda. E aquilo começou a causar um espanto, começou a chamar a atenção dos homens da época. Glórias a Deus, que segundo eles era o poder. Mas contra o nosso Deus, aleluia, ninguém pode, ninguém vence, aleluia, porque Ele é o único. Então começou-se a expandir a igreja de Deus, aleluia, e aquilo foi alarmante. Então chegou um ponto em que Paulo ele se levanta para quê? Para perseguir o povo de Deus. No caminho de Damasco, aleluia, os irmãos conhecem a história, eu não sou pregador da noite, aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Paulo está indo a Damasco perseguir o povo de Deus. Deus, aleluia, brada, aleluia, na pessoa bendita de Jesus, aleluia, resgata Paulo, salva Paulo, transforma a vida de Paulo, aleluia, e agora Paulo, um homem transformado, cheio, dotado do Espírito Santo, aleluia, começa a pregar a palavra com ousadia, aleluia, e Paulo, ele se esforçava, a Bíblia diz que ele se esforçava para pregar a palavra, e no início, ele foi rejeitado. Porque o povo sabia da conduta anterior de Paulo, mas Deus é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda, aleluia, é o Senhor que pega aquele que ninguém dá nada, que ninguém, aleluia, jamais investiria, transforma e põe em lugar de destaque. E então Paulo, ele se entregou totalmente a Cristo, ele se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Paulo agora não andava mais segundo as suas vontades, mas ele ouvia a voz do Espírito Santo, aleluia, que com ele falava, e pelo Espírito Santo ele era conduzido a fazer a obra, e Deus era com ele, operando prodígios, maravilhas e milagres. Mas nesse texto, a Bíblia diz que Paulo ele está preso, e agora ele já não é mais um homem jovem, e ele vai escrever essa carta à igreja em Éfeso. Aleluia, glória a Jesus. Paulo estava em um ambiente que não tinha muito espaço, porque ele estava preso. Aleluia, prenderam Paulo fisicamente, mas o amor que estava no coração de Paulo em favor da igreja, ninguém conseguiu prender. A verdadeira adoração de Paulo ao Deus Todo-Poderoso, ninguém conseguiu prender. Então eu quero dizer a você nesta noite, aonde você estiver, você tem liberdade para adorar a Deus. Não importa a situação, não importa o ambiente, aleluia, não importa as circunstâncias, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Você tem liberdade para adorar e engrandecer ao nome de Jesus, aleluia. Paulo escrevendo, ele vai dizer, ora, por esta causa me ponho de joelho. Sabe o que eu vejo em Paulo? Amor, aleluia, glórias a Deus. Paulo, ele não está escrevendo essa carta, aleluia, dizendo, eu estou buscando os meus próprios interesses. Eu estou buscando aquilo, aleluia, que me convém. A causa de Paulo não era em favor da sua vida. A causa de Paulo era em favor da vida da igreja. E é o que nós precisamos fazer hoje, irmãos. Aleluia, a Bíblia diz que nós somos uma família. Aleluia, e isso é verdade, isso é real. E nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos apresentar a Deus a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, não só da glória do Cordeiro, aleluia, ao Senhor, porque é Ele que opera, é Ele que faz o acontecer, aleluia, e nós sabemos disso. Então Paulo ele está escrevendo aqui, dizendo assim, olha, eu vos escrevo para nos notificar que vocês aí da igreja de Éfeso pode contar com as minhas orações, pode contar comigo. Eu não estou presente visivelmente, aleluia,
mas vocês estão dotados, aleluia, no meu coração. Vocês fazem parte da minha caminhada. Vocês, aleluia, glórias a Deus, pertencem ao corpo de Cristo, como eu também pertenço. Amém? Então a mensagem aqui já é, aleluia. Continue orando. Nós estamos aí no primeiro mês ainda do ano de 2023. Hoje é o 11º dia do mês de janeiro de 2023. E eu quero te dar uma notícia. Se prepare, porque os confrontos vão vir, tá? Os desafios vão vir. Aleluia. Andar com Cristo é estar pronto para preparar os desafios, para encarar os desafios. É estar pronto para suportar aquilo que vai vir. Porque vai vir, irmãos. E a Bíblia diz assim, ó: não vem sobre nós lutas que não sejam, ou tentações que não sejam humanas. Mas há um Deus que está conosco, irmão, para nos fazer vencer todas elas. Glórias a Deus. Nós, como igreja de Deus, sonhamos, aleluia, e desejamos a cada dia a nossa redenção, que por fim está mais perto. Glórias a Deus. Mas tem gente, aleluia, que parece que tem medo de morrer. Quando eu falo morrer, aleluia, separar-se do corpo e da alma e partir para a glória. Tem gente que anda preocupado. Tem gente que já anda, aleluia, pensando mil e uma coisa, como vai ser, como vou fazer. Aleluia, eu quero te dar um conselho prático e ético. Viva o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. O que você tem que fazer hoje, faça hoje. Não espere para fazer amanhã. Aleluia. Amanhã o dia pertence a Deus. E se Ele quiser, aleluia, fazer eu acordar, aleluia, para enxergar o dia de amanhã, assim Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, Ele não vai fazer. É o que o nosso irmão Neném falou aqui. O dia e a hora ninguém sabe. E todos nós, irmãos, estamos como ovelha em direção ao matadouro. Quem sabia disso aqui? Todos nós, irmãos. Vai chegar o nosso momento. Vai chegar a nossa hora. Aleluia. Nós, irmão, você vai falar disso. É realidade, querido. E glória a Deus por isso. Porque vai chegar o tempo da nossa partida, aleluia, para irmos encontrarmos com o Senhor. Estamos no corredor da morte. Aleluia. Possa ser que o nosso Senhor, Ele possa arrebatar a igreja aqui agora de uma forma coletiva. Possa ser que Ele possa, aleluia, mandar trocar-se as trombetas e a igreja de Deus em todo o planeta Terra ser arrebatado daqui para o amanhecer. Nós não sabemos o momento e nem a hora. Aleluia, glórias a Deus, mas Ele manda ficar esperto, ficar atento. E nós estamos vendo as coisas acontecer. É momento de nos despertarmos e estarmos atentos. Porque Jesus vai voltar como Ele prometeu para buscar a sua igreja. Amém? Mas enquanto Ele não volta, lembre do seu irmão. Lembre que você pertence a uma grande família. Ajude a Ele nas suas orações. Você muitas das vezes não precisa estar ao lado dele para orar por ele. É aonde você estiver. Apresente ele a Deus. Amém? Glórias a Deus. Jesus merece uma salva de palmas. Bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Maravilhoso. 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 Amém? Eu vou abrir as oportunidades aqui para os irmãos. O ano apenas começou, né? 11 dias hoje. Glória a Jesus. E eu quero ouvir uma breve saudação com o nosso jovem Kaique. Aleluia, nosso irmão Kaique está com oportunidade aqui para trazer uma saudação da parte de Deus. Som. Queridos, boa noite, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, muito feliz nessa noite por estar aqui com os irmãos aqui. E que Deus seja louvado pela presença de todos aqui também, pela presença mais importante, né? A presença de Deus nesse lugar também. Irmãos, eu queria ler com os irmãos aqui um texto, Hebreus capítulo de número 11, versículo 1 e 2,
São textos que vão falar a respeito da fé, do que ela é. E eu gosto de ler ela em várias versões. Só para os irmãos saberem, lá em casa eu tenho acho que umas 7 Bíblias de 7 versões totalmente diferentes. Eu não pego todos e espalho na meio da cama lá e abro todos para ficar lendo, mas eu sempre gosto de pegar uma atrás da outra e eu vou relendo os livros e sempre vai trazendo um novo significado daquela palavra, às vezes um novo entendimento e uma nova revelação para a gente também. E é edificante. A coisa que eu recomendo para os irmãos, quanto mais Bíblia vocês puderem ter, tenha. É melhor para vocês entenderem melhor a Bíblia Sagrada. Amém? Eu queria ler com os irmãos aqui o versículo 2. Na minha versão, que é a King James, a fiel, vai dizer assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. O contexto que ele vai falar a respeito de homens de Deus que alcançaram atos de fé que são dignos de exemplos, são dignos de serem copiados, se eu poderia falar. Se a gente for olhar aqui para o exemplo dessa casa, deste templo, a gente vai olhar sempre para Santo Anel. A gente vai olhar para pessoas que alcançaram, quem sabe, níveis de autoridade que dali para frente ali é só Deus que está mais acima. Às vezes a gente vê o pastor William, presbítero Cândido, presbítero Raimundo, pastor Samuel, pastor Natanael, e por aí a gente vai vendo homens de Deus e a própria Bíblia Sagrada ela vai nos instruir para que os liderados eles sejam pessoas que venham colocar como exemplo os vossos líderes pela fé que eles têm. Se eu fosse definir o pastor Natanael, eu definia como um homem de fé. É isso como eu vejo a pessoa dele. E a caminhada cristã é baseada nisso. A gente acabou de ler um texto aqui, ele vai dizer que a fé é uma substância. O que é a substância? É uma matéria, né? A substância, quem estuda química sabe que um átomo é o que forma. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço. Ele está dizendo mais ou menos assim, a fé ela é como se fosse um chão. Uma vez eu vi uma pregação de um homem que, o Theo Hayashi, o pastor Theo Hayashi, ele trouxe uma exemplificação muito básica de como que a gente consegue se envolver mais com o mundo espiritual, com o mundo dos espíritos. Ele falou assim, enquanto a gente não entender que o mundo espiritual ele é mais real do que o chão que eu piso, eu não consigo me envolver com o mundo espiritual. Porque eu preciso acreditar que o mundo espiritual ele é mais real do que esse púlpito que eu toco, do que esse microfone que eu estou falando, do que eu mesmo que eu estou tocando. Se eu não crer, eu não consigo ter contato com isso. Ou seja, eu preciso acreditar que o mundo invisível ele é mais real do que o mundo visível que eu tenho. E o próprio escritor aos Hebreus ele está chamando a gente para viver uma caminhada de fé. Uma caminhada na qual começa com fé e termina com fé. Eu não sei se os irmãos faz sentido para os irmãos, mas a fé ela vai ser usada somente para essa vida. Por quê? Porque ela é a certeza que a gente espera para o que a gente não está vendo. Quando a gente chegar no céu, a gente não precisa mais de fé. Porque a gente já vai estar vendo Jesus, a gente vai estar vendo aquilo que a gente esperou por uma vida inteira, para a gente ter prazer e ter gozo naquilo. Não sei se os irmãos já pararam para analisar, mas a fé é essencial. A irmã Jó pediu para eu poder trazer uma palavra segunda agora, né? Para a família dela, foi muito bom conhecer a família, os jogadores ali do time ali, os atacantes, os zagueiros, uma galera, gente. É uma galera. Irmãos, e assim, eu preguei a palavra em Salmo 126. É um salmo que o versículo 5 e 6 é um dos textos que eles mais mexem comigo. Eu acredito que para aqueles que têm sonhos e metas, eles vão sempre mexer com a gente. Ele vai dizer assim, ó, versículo 5 e 6. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que anda chorando e semeando voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Ele está dizendo assim, a expressão para mim que chama mais atenção é aquela palavra que diz assim, ó, ele voltará sem dúvida. Tipo, não tem dúvida, é certeza. Ele vai voltar. Você está chorando, mas se você continuar semeando, você vai voltar sem dúvida, trazendo consigo a colheita que por tanto tempo você semeou. Eu falei na pregação dos irmãos ali que é só a gente que realmente sabe o valor daquilo que a gente carrega. Eu nunca vou conseguir transmitir para você o valor daquilo que eu semeio. A Sueli nunca vai transmitir para mim o valor daquilo que ela semeia no reino de Deus ou na vida que ela tem, pessoal. Eu nunca vou entender isso, porque para cada pessoa tem um significado diferente. Só que você que semeia, você que chora por aquilo, você sabe o valor do porquê você luta. Você sabe o valor do porquê você todo dia levanta da sua cama, você batalha, você peleja. Eu lembro que um tempo atrás, quando a gente foi ter uma reunião diária ali,
Aliás, foi até de tarde mesmo, o César perguntou para toda a galera do time, ele falou assim, o porquê que vocês todo dia se motivam para vir trabalhar? A maioria das respostas foi porque eu tenho uma família, eu tenho que sustentar. Você entende que o porquê é o porquê que nos motiva todos os dias a se levantar todos os dias e a fazer sempre coisas abundantes e viver o sobrenatural de Deus? Sabe? Deus ele chama a gente para viver esse sobrenatural. E começa a partir disso. Então, irmão, eu queria falar para os irmãos aqui, se você tem algum sonho, se você tem alguma meta, procure primeiramente entenda qual é a vontade de Deus. Procure primeiramente entender o que Deus pensa, o que Deus acha. É de suma importância a gente colocar Deus nas nossas ideias, nos nossos propósitos. Eu não sei para os irmãos, mas o César pode achar que não, mas eu aprendo muito com ele, cara. Teve um dia que eu estava voltando do trabalho com ele no carro, ele falou para mim assim, ó, cara, você pode achar que não, mas eu ouço Deus. Eu paro, eu oro, eu ouço Deus. Eu só vou agir quando Deus fala, faz. Se Deus não fazer, não faço, eu não faço. É por isso que eu falo, irmão, todo propósito que você tem, tudo aquilo que você quer colocar diante de Deus, às vezes Deus vai falar no princípio assim, cara, não faz. Não faz, não é o tempo, ou há caminhos que parecem bons, mas o final deles é morte. Tem coisa que a gente acha que é boa pra gente hoje, mas amanhã ou depois, gente, não vai dar certo, é ruim pra sua vida, não vai ser legal pra você, não vai ser legal pra sua família, e é bom a gente entender que as nossas decisões, ela vai impactar não só a gente, mas vai impactar quem está ao nosso redor. Você sabe o tamanho da decisão que eu posso tomar pode impactar minha mãe, pode impactar o presbítero Raimundo que mora lá em casa também com a gente. Sabe? Pode impactar todo mundo. Então, é muito sério a gente tomar decisões e a gente viver esse novo de Deus. É por isso que a gente tem que estar sensível e viver um nível de fé sobrenatural. É por isso que a minha oração, a gente acabou de ler um texto aqui, que Deus ele fortalecerá os nossos corações. E essa é a oração de Paulo. A minha oração é, irmãos, que Deus venha fortalecer o seu coração na fé, que é a nossa base, que é a nossa certeza das coisas que nós esperamos e que é a prova daquilo que existem coisas à nossa frente que eu não enxergo, mas eu sei que Deus vai colocar o chão quando eu começar a pisar à frente. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Fé tem que permanecer até o fim da nossa caminhada, né? Se queremos continuar agradando a Deus, essa é a única razão, é o único meio. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu queria pedir à igreja para se colocar de pé, mais uma vez. Já quero até convidar o nosso pastor Natanael, mas enquanto o pastor Natanael não chega aqui no púlpito, nós vamos ofertar, dizimar na casa de Deus. E eu quero convidar mais uma vez o Ministério de Louvor para estar louvando um cântico a Deus. Enquanto os irmãos, as irmãs ofertem na casa de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Aleluia. Som. Ei, som. Bem, vamos adorar o Senhor. Põe aí, Felipe, a marca da promessa. Aleluia. Aleluias. O Senhor, Ele nos escolheu, né? E nos fez uma marca de uma promessa. Você é selado pelo Senhor Jesus, você pertence a Ele. Então que você possa declarar isso ainda nessa noite. Que você tem essa marca, a marca do Senhor, a marca do Espírito Santo em nossa vida. O pastor esses dias trouxe uma palavra falando sobre, usando o exemplo do carvão que vira brasa. E às vezes a brasa que vira o carvão. Mas a unção permanece. Ele disse que a unção permanece. Talvez a sua fé não está em atividade ao ponto de você estar como brasa, né? Mas o Senhor, através do seu poder, Ele pode acender a sua vida, se você já chegar diante dEle. Então que você venha continuar nesse espírito de adoração ao Senhor e dizer para que o Senhor venha acender o seu coração a cada dia, para que você possa estar, né, falando, declarando a palavra do Senhor, que você é um escolhido, que você tem essa marca, que você pertence a Ele. Amém? Vamos adorar o Senhor.
Aleluias. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Ninguém vai impedir. Se decidido estou, pois quem me promete é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar? Nada pode impedir o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Que Ele me fez, e quem vai me impedir? Se decidido estou, permaneça, pois quem me prometeu, Ele é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Você pode declarar: eu sei que chegará. Oh, em nome de Jesus, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Eu acredito, Senhor. Oh, aleluia. Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu quero convidar você para levantar as suas mãos nessa noite e declarar: eu tenho a marca da promessa. Eu sou o escolhido do Senhor nessa terra para fazer a diferença. Querido, não é pela sua força, não é porque você pode, é capaz, mas é pelo poder do Espírito que está na sua vida. Vamos declarar essa noite: eu tenho a marca, Senhor, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me... Eu tenho a marca. Eu tenho a marca da promessa. Você foi marcado pelo Senhor. Você pertence a Ele. Eu tenho a marca da promessa.
Pois quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa, ela está sobre a sua vida. E Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou. Pois quem me prometeu é o Senhor. Ele é fiel pra cumprir. Sei que vai chegar a sua vez, querido. Oh, em nome de Jesus. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Oh, meu Deus, nunca falhará. Eu sei que minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Creia nessa mensagem cantada, louvada ao nome de Jesus. Bem, vamos orar pelo nosso pastor Natanael, para que Deus continue usando ele pelo seu Espírito Santo, porque eu sei que Deus já colocou uma palavra no coração dele. Aleluia. Meu pastor, por favor, se aproxime. Estenda as mãos para cá, queridos. Aleluia. Senhor Deus, Pai santo e poderoso, ao Senhor toda adoração, toda honra, toda reverência, todo temor. Agora estamos aqui, Senhor, Labai, Randoi, Kendei, para ser ministrado mais uma vez, ó Pai, pelo Senhor, na pessoa bendita do pastor Natanael, Senhor da glória. Que o Senhor use ele pelo Teu Espírito Santo, para verdadeiramente, ó Pai, transmitir, aleluia, o sermão que o Senhor já o preparou, já o colocou em seu coração. Prepara, Pai, os meus ouvidos para te ouvir. Prepara o meu coração para guardar a Tua palavra. Oh, Senhor, e por fim, Senhor, está meditando nela. Senhor, usa o nosso pastor Natanael, pelo Teu Espírito Santo, com grande poder e com grande autoridade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados, amém? Antes de nós assentarmos, eu só quero louvar a Deus por mais esse dia, mais uma oportunidade, louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, amém? Saber que nós precisamos sim fazer o que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Só quero lembrar que nós vamos ter domingo de manhã, às 9 da manhã, a reunião de início de ano com toda a liderança, todos os departamentos, todos, desde obreiros, ministros, até mídia, pessoal da limpeza, diácono, todo mundo. Vamos estar aqui de manhã, 9 horas, é uma reunião para nós estarmos passando aqui uma direção para a igreja e fazendo também uma programação, né, pelo menos uma pré-programação, amém? E à noite, às 18 horas, teremos o culto aqui, se Deus assim nos permitir, amém? Quem está bem com Jesus aqui? Deixa eu ver. Nós ouvimos hoje 2 mensagens, várias, mas leitura bíblica 2, sobre a oração e sobre a fé. As 2 coisas que não pode faltar, tudo isso baseado na palavra do Senhor. E é interessante que quanto mais você conhece algo, mais você tem certeza, sim ou não? Mais você tem segurança. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos certeza das coisas que nós esperamos. E se nós temos certeza, então nós oramos. E o irmão Raimundo, eu estou vendo ele esse ano a primeira vez, né? Pessoalmente. E Deus falou comigo sobre a oração da fé, sobre o Deus que faz além, sobre os desafios da vida,
que vivemos, que já conhecemos e que podemos viver lá na frente, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, que se nós confiarmos e buscarmos a Ele, cremos na sua palavra, Ele sempre faz além daquilo que pedimos ou pensamos, porque todo o poder e todo o controle está nas mãos do Senhor. Amém? Nós estamos vivendo um tempo em que muita gente, até homens de fé, mulheres de fé, estão fragilizados. Estão, muitas vezes, eu falo estão, posso até falar estamos, porque tem uma vez que eu também estou fragilizado. Isso é normal, humanamente falando. Porque Elias ficou fragilizado, Moisés ficou fragilizado, os apóstolos ficaram. Mas porque eles venceram? Porque permaneceram dependendo de Deus e na presença do Senhor. É diferente de você viver, onde eu estou vivendo, Deus está presente. Pode sentar, vai, eu falei para ficar de pé, mas senta, pronto, já comecei a pregar mesmo. É diferente quando você fala assim, Deus está em todo lugar, então onde eu estou, Deus está. E às vezes a gente já ouviu alguém falar, vai começar um culto, vai começar uma oração, fala, Senhor, nosso Deus, nós entramos agora na Tua presença. Parece que está errado. A Bíblia diz que nós vivemos e nos movemos na presença dEle. Mas quando fala entrar, é quando você vai acionar através da oração. Quando você vai se ligar, você vai desligar de tudo para orar, para meditar na palavra, para cultuar a Deus. Então, o culto que Deus se agrada é o culto que você, de fato, deixa tudo, né, lá fora ou de lado e entrega tudo ao Senhor, o seu louvor, a sua adoração, os seus pensamentos, você fica ligado em tudo que está acontecendo, não como um observador, não como alguém que fala, vou ver se está dando tudo certo, né? Vou ver se está tudo de acordo, não, mas como alguém que está ouvindo ou querendo ouvir Deus falar, amém? E eu quero falar sobre isso, abra sua Bíblia comigo, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, eu fiquei meditando muitas coisas hoje, e o que eu ouvi aqui já confirmou essa palavra. 1 Samuel capítulo 3, lá no Antigo Testamento. Glória a Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 3, Deus fala com Samuel. Todos acharam? Acompanha comigo aí e fica atento para você ouvir Deus falar com você também mais uma vez. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e ele disse, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar, e foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Eu sei que muitos, ou a maioria já conhece essa palavra. Tem a continuação, o que Deus queria falar com Samuel. Quero te lembrar algumas coisas aqui sobre a fé e a oração e ouvir Deus. Primeiro que eu li no capítulo 3, e no capítulo 1,
conta a história de Ana, que é a mãe desse Samuel, que aquele já era um jovem, né? Estava o jovem Samuel, era um rapazinho já, quem sabe adolescente, e depois que a mãe dele concebeu ele por resposta de oração, porque Ana, quem conhece a história sabe que Ana era estéril, era casada, e não podia gerar filhos, e por conta disso, o seu esposo, naquele tempo era o normal, tinha filho com Penina, né? Mas ele amava Ana e tinha filho com Penina, e ela se sentia humilhada e era de fato humilhada e desprezada pela Penina que gerava filhos. Então Ana era angustiada, Ana sofria, Ana se preocupava, Ana era afrontada, Ana era provocada o tempo inteiro. Eu imagino não só a Penina, mas no seu espírito, porque quando, irmãos, o Satanás, desde o princípio, quando ele foi lá no Éden tentar o homem, e ele caiu e está na terra, ele lança seus dardos inflamados. Às vezes uma palavra que você ouve, você pode estar em paz, você pode estar feliz, você pode estar despreocupado, você pode estar confiante, mas de repente você ouve uma palavra ou uma notícia e os seus pensamentos começam a vir, não é? Que muitas vezes não é você pensando, você termina pensando, mas muitas vezes começa com o inimigo lançando pensamentos de que não adianta, pensamento de que você nunca vai conseguir, pensamento de que esse sonho não vai realizar, pensamento de que não vale a pena continuar. Ana sofria muito e chorava, falava com o seu esposo, e ele falava, mas eu não sou, porventura, eu não te amo, o amor que eu te dou não é melhor do que 10 filhos, mas ela queria gerar filhos, porque era algo que as mulheres queriam, fazia parte de uma promessa de frutificação, de bênção, e a outra que era rival tinha, e zombava dela. Então ela decidiu fazer aquilo que a Bíblia diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vem o socorro? Isso está no Salmo 121, mas é por toda a vida, sempre nós precisamos recorrer a Deus. Quantas vezes passamos por situações em outras áreas da vida e corremos de um lado para o outro, tentamos de tudo. Eu creio que Ana tentou de tudo. Todos na Bíblia que chegaram até Deus, que foram buscar a Deus, todos na Bíblia que no tempo do Novo Testamento, que foram atrás de Jesus, a Bíblia diz que eles tentaram os seus recursos humanos, eles tentaram dar o seu jeito, eles se esforçaram com desejo ardente de alcançar a bênção, de mudar de vida, porque muitos que alcançou a bênção de Deus, foi uma mudança de vida, porque quando você alcança algo que Deus tem para a sua vida, é uma mudança de vida, né? Se alcança um milagre, se alcança uma provisão, muda. Então Ana ela sentia essa tristeza, e ela decidiu ir na casa do Senhor. Ela decidiu ir aonde costumava sempre, porque mesmo na prova, escuta isso, é importante, mesmo na luta, mesmo não tendo filhos, mesmo sendo desprezada, humilhada, sentindo-se humilhada, sendo muitas vezes afrontada, a Bíblia diz que de ano em ano ela era costume ir, subir o monte até a casa de Deus para adorar, para oferecer louvor, para oferecer sacrifício, ou seja, aquele que vai viver milagre, aquele que crê, que põe a sua fé em atividade, em oração, ele não vai só adorar quando aconteceu o milagre, ele adora antes do milagre, ele adora se tiver milagre ou não, ele adora se não tiver milagre, ele vai adorar, porque muitas pessoas, isso me deixou alegre, é claro, você vai ver depois do capítulo 2, o cântico de Ana depois do milagre, não é? Porque ela pediu um filho a Deus, pediu o direito, a alegria, o prazer de gerar. Ela nem ia criar, ela ia gerar o filho, porque é tão certo quando a pessoa crê, que ele não está preocupado tanto na vida dele só, de viver uma experiência. Ele quer viver o milagre. Ela quer viver o milagre. Então busca onde? Em Deus. O homem não faz milagre, mas tem o lugar de buscar. O lugar chama-se o lugar da oração, o lugar do clamor, o lugar de ligar no céu, ligar aqui na terra, lá no céu, para que Deus venha intervir na situação. E nós sabemos que quando nós buscamos ao Senhor, quando nós derramamos a nossa alma, quando nós clamamos,
seja com lágrimas ou sem lágrimas, quando é com lágrimas, quando nós nos quebrantamos, move o coração de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 51, coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará jamais. E muitas vezes nós vamos tentando da forma humana e ficamos com o coração seco, coração duro, não mergulhamos. Então, quando Deus permite às vezes coisas para que nós venhamos nos aproximar dele, porque o que Deus quer, Ele não quer o seu serviço, Ele não quer o seu trabalho, Ele não quer a sua obra, Ele quer você, Ele nos quer na presença dEle, Ele nos ama e quer ter comunhão conosco, e nós não podemos viver distante de Deus. Então Ana foi e clamava ao Senhor. E vocês conhecem a história, que ela orou a Deus e chorava. Chegou um ponto que ela só chorava e mexia com os lábios sem dar para ouvir o que ela falava. Quem já orou assim? Hã? Às vezes não ora assim, mas chora assim, né? Não sabe, quer falar e chorar ao mesmo tempo. Então Ana, ela fez isso, mas a Bíblia diz que ela derramava a sua alma perante o Senhor. Muitas pessoas hoje precisa falar. Quem precisa falar aí, que quer ser ouvido? Eu quero falar, eu quero que alguém me ouça. E a pessoa fala na rede social, fala com o irmão, fala com um amigo. E é bom falar, mas para certas coisas precisamos falar com Deus. Falar com o Senhor. Então, enquanto Ana orava, enquanto Ana fazia já um voto a Deus, falou, se o Senhor me der um filho, me der o prazer de gerar um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Ele é do Senhor, só vou gerar para o Senhor, ele vai ser criado na tua casa. E assim o Senhor fez. O capítulo 2, no Cântico de Ana, diz o texto, ela cantando, louvando ao Senhor, que agora, aquela que era humilhada, agora foi exaltada. E ela foi exaltada não porque Deus já disse, vou te exaltar para humilhar a outra, não. Porque ela buscou em Deus, ela recorreu aos céus, ela clamou, ela buscou verdadeiramente, ela orou, ela colocou a sua fé em prática, irmãos. Ninguém viaja para um lugar, onde era o lugar da adoração naquele tempo, para ficar ali horas e horas de joelho, clamando a Deus, orando, derramando a sua alma, se não acreditar que Deus está ouvindo. Porque muita gente não ora, porque pensa que Deus não ouve, porque pensa que não vale a pena orar. Ah, mas eu já falei com Deus sobre isso, então eu parei de orar, eu parei de falar. Eu sei que o homem e a mulher que crê em Jesus, que tem o Espírito Santo, não precisa de um culto para orar, um culto público, não precisa de estar é claro que aqui é um lugar também de oração, mas você, em qualquer momento, você pode falar com Deus. Eu estava lembrando os testemunhos que eu vivi, que não tinha nada a ver com estar na igreja, não tinha nada a ver com pregação de palavras, tinha a ver com o dia a dia, situações que você vive e você fala com Deus, só você e Deus, falando verbalmente, e muitas vezes no coração, com aquela certeza, com aquela simplicidade de uma criança, e daqui a pouco você vê a resposta de Deus, e você vê Deus usando alguém, uma situação, e você sabe que é Deus, porque você falou só com Deus, e Deus ouviu a sua oração. E a Ana, então, ela fez isso. O que eu quero dizer com isso? É claro que a oração coletiva faz parte de propósito, de unidade. Quando oraram por Pedro, que ele estava preso, a igreja toda, faz parte, mas precisamos ter momentos com Deus de busca. A Bíblia fala que quando nós buscamos em Deus em secreto, Ele vai manifestar publicamente e você vai saber. Sabe aquele negócio quando acontece algo e você está orando, ninguém sabe, quando acontece, você dá aquele sorriso e fala, eu já sabia. Eu já sabia porque eu falei com Deus. E quando Ana fez isso, esse derramar, a princípio ela não foi compreendida. É muito ruim quando a gente está num propósito ali, orando, e alguém está olhando para nós, alguém até da igreja, até um obreiro, até o pastor, e não entende o nosso silêncio, nossas lágrimas, né? Acha assim que é alguma coisa, será que é algum problema sério, alguém está morrendo, é um pecado. O Eli, que era o sacerdote, estava, aqui fala que a visão dele estava já fraca, não era só porque estava de noite, ele era de idade já, ele já tinha perdido um pouco da visão espiritual também, porque quando um homem de Deus vê uma pessoa de joelho na porta da casa de Deus, derramando lágrimas, mexendo a boca, qualquer um vai falar assim, está clamando, está se derramando perante o Senhor, mas ele falou assim, mulher, para com este teu vinho, essa é a hora de você vir aqui bêbada na casa de Deus. Olha, irmãos, quem falou isso como se fosse hoje, foi o pastor,
Foi aquele que devia, o que está acontecendo com você? Estou aqui para te ajudar, né? Mas ele estava perdendo a visão espiritual. Escute o que eu vou te falar, quando perdemos a visão espiritual, começamos a julgar as coisas errado, começamos a perder a sensibilidade. Então quando nós oramos a Deus e buscamos, nós continuamos sensíveis à voz do Senhor. Quando alguém está quebrantado, alguém está buscando a Deus de verdade, e a outra pessoa vem, como ele fez com Ana. Ana não fez o barraco, Ana não saiu da casinha, ela continuou humildemente, mas ela explicou o que estava acontecendo. Não, meu Senhor, a tua serva, olha a humildade. A pessoa quando é quebrantar, por que Deus quebranta a gente às vezes, né? Para a gente ficar humilde. Ela podia falar, você não está vendo que eu estou buscando a Deus? Né? Mas ela diz, não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, mas estou derramando a minha alma ao Senhor. E ela conta para ele por quê. E ele fala assim, vai em paz e seja feito como tu creste. E ela foi, depois de 1 ano, ela chega para apresentar o menino e fala, por esse menino orava eu, aquela vez que você me viu aqui na porta. Mas aí isso foi o quê? A vida de Ana, ela cumpriu o propósito. No capítulo 2, quando ela canta, ela fala que Deus abriu a madre da estéril, que não tinha filhos, e deu para ela quantos filhos? 7. Ela pediu 1. E o que ela pediu, ela já, antes de receber, ela deu para o Senhor. Cumpriu o seu propósito, porque ela teve o prazer de gerar. Mas Deus sempre faz além do que pedimos ou pensamos. Esse é o primeiro caso, o primeiro momento. Fez além, deu 7. E aí veio o propósito de Deus, que é além do que pensamos. Deus sabia o que estava acontecendo lá no tabernáculo. Deus sabia o que estava acontecendo na família de Eli. Deus tinha dado um tempo para Eli e seus filhos se consertarem, e eles não davam ouvido à voz do Senhor. O texto vai dizer, no capítulo 2, no finalzinho, que Deus estava de olho naqueles meninos rebelde, que era obreiro, era sacerdote, e Deus queria matá-los. Então Deus sabia que não poderia mais continuar o povo de Deus, o povo de Israel, sendo liderado por uma família de sacerdotes que estavam longe do propósito de Deus, que perderam a visão. Então Deus não só ouviu Ana, mas o Samuel que nasceu, que ela deu para o Senhor, foi criado lá na casa do Senhor, foi criado lá com Eli. Deus tinha um propósito de levantá-lo como profeta, levantá-lo como sacerdote, aleluia. Então Samuel, ele foi profeta e sacerdote. Por quê? Porque Deus faz além. Deus, quando ele opera certas coisas na vida de alguém, sempre Deus está pensando na coletividade, sempre Deus está pensando em alcançar alguém. Quantas pessoas aqui em muitos lugares foram fortalecidos na fé com o que Deus fez na minha vida através das suas orações. Quantas pessoas acreditaram. Eu me lembro que antes de eu passar pelo processo, nas lives as pessoas pediam oração, mas depois do milagre as pessoas pensavam, não, ora para o meu filho, ora para o meu pai. Eu sei que Deus despertou muita gente. Deus sempre quer fortalecer o seu povo, seja com provação, seja com luta e seja com a resposta da oração que Ele te dá. Então nós não podemos jamais pedir algo a Deus só pensando no nosso projeto, só pensando no que eu quero. Não, Senhor, eu peço isso ao Senhor para que o teu nome seja glorificado. Sabe quando Deus é glorificado? Através da resposta na sua vida, quando você testemunha, quando você usa aquilo para glorificar a Deus, quando você fala, olha, eu não era nada, eu não tinha nada, eu não conseguia, eu tinha esse problema, eu tinha essa barreira, eu tinha esse bloqueio, mas o Senhor respondeu a oração e mudou, aleluia, o Senhor me levantou, louvado seja Deus. Eu conversando com uma pessoa esses dias, e ele falou, lembrou de alguém que nós conhecemos, eu e ele, talvez vocês conhecem também, e ele falou, fulano de tal, teve um despertar, fulano de tal, a gente vê que ele está fervoroso, está assim, com a palavra firme, está com atitude, mudou a forma. Por quê? Porque essa pessoa orou e buscou em Deus, através da palavra, o batismo no Espírito Santo de Deus. E quando Deus nos enche com o seu Espírito, irmãos, não tem como mais ser a mesma coisa. E foi através da oração da fé, através da oração, crendo no que diz a palavra. Eu me lembro que tudo aquilo que Jesus, ele agiu, e os profetas diziam o quê? Está escrito.
Está escrito: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que clamarem a Deus, crendo no nome de Jesus, Deus move aqui na terra. Louvado seja Deus. E move o céu também. Então Ana, ela teve esse milagre e Deus fez além. Levanta Samuel. E agora no capítulo 3, Samuel era um adolescente. O texto vai dizer duas coisas que nós precisamos pensar. Versículo 1 do capítulo 3 diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele não tinha tido uma experiência pessoal com Deus, mas ele era ensinado a servir e a temer a Deus e a praticar as coisas do Senhor ali no templo, no tabernáculo, né? Onde ele morava, onde ele era criado. Mas ele servia ao Senhor perante Eli. E aqui dizia: a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Sabe, aquela coisa que se torna raridade tem mais valor. Aquela coisa que vai se perdendo, ou que você sente falta, tem valor. Sabe aquela história, depois que perde vai querer valorizar, não é? Nosso irmão presbítero falou uma coisa aqui sobre a liberdade que nós temos. A liberdade que nós temos de cultuar, de adorar, de glorificar, de nos alegrar, de nos expressar em nome do Senhor Jesus. E se não tiver a liberdade, como é que vai ser para você? Hoje está saturado de pregações, de vídeos, de lives, de livros, tudo da palavra de Deus tem de monte. E por isso muitas pessoas não valorizam mais. E quando a pessoa começa a não valorizar a palavra, porque o que você valoriza, você busca, você se envolve, você está perto, você quer mais buscar aquilo que você dá valor. E quando nós valorizamos a palavra do Senhor, nós aprendemos a lidar com as situações junto com o Senhor na nossa frente. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá uma chance de crescer um pouco mais. Nunca Deus vai permitir uma provação para nos destruir, para nos apagar, porque Ele nos ama. Nós cantamos aqui o último louvor: eu tenho a marca da promessa. Esta marca não é algo visível, é algo aqui no nosso coração, no nosso espírito, que nós entendemos que Jesus Cristo no Calvário veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra do Senhor é de muita valia. Hoje nem todos os cristãos valorizam a palavra de Deus como ela é valiosa. Nem todos. E você sabe que a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa fé. Quanto mais você se aproxima da palavra, valoriza ela, busca ela, mais você vai conhecendo a Deus e vai crendo. Crer nas coisas impossíveis que Deus pode fazer. Então, esse é o primeiro ponto. A palavra é de muita valia. E naqueles dias não havia visão manifesta. Nesse tempo aqui, não teve, você pode pegar uma parte da história, não tinha visão manifesta, visão de anjo, profeta para lá e para cá. Estava vivendo a vida, Deus está sempre presente. Às vezes não tem visão, às vezes não tem profecia, mas Deus continua presente. Deus continua olhando para cada um de nós. Deus continua sondando nossos corações. Deus continua cuidando de nós, dando livramento. Mas há situações que Deus permite nós passarmos para nós fazermos como Ana, nos aproximar de Deus e saber a resposta que eu preciso, só o Senhor tem para dar. E se eu buscar, se eu clamar, o céu vai mover, aleluia, e Deus vai fazer algo poderoso. Então ele fez além para Ana, além do que ela esperava, deu 7, e fez além do que qualquer um esperava. O menino que ela clamou foi o sacerdote e profeta que Deus precisava para continuar a obra. Às vezes acontece algo, nasce uma criança e aí, para nós é normal, parabéns, oh, que gracinha e tal. É um profeta. É uma profeta que Deus está levantando. Porque Deus, ele gera sempre com propósitos. Então, a oração da fé, ela é fundamental. Samuel, ele estava ali para começar a conhecer a Deus. Então, chega a hora. Samuel praticava todas as atividades de servir lá, né? Talvez pegava água e mexia com a coisa e ajudava a cuidar, proteger a arca. Ele era um rapazinho, estava aprendiz, jovem aprendiz de sacerdote.
jovem aprendiz de profeta e o jovem aprendiz que vai crescer, o homem e a mulher que vai crescer, que vai aprender, que Deus vai escolher, o aprendiz ele é servo, ele obedece, ele entende que o mais velho tem algo para ensinar para ele. Quando o Kaique falou que aprende muito com César, tem que aprender mesmo, César é mais velho que ele, né? A gente aprende com o mais novo também. Eu estou dizendo que na norma é isso, o aprendiz, ele está pronto para ouvir, para obedecer, para cumprir. E Deus muitas vezes nos levanta e nos testa através da obediência de servo. E foi o que Samuel fazia. E Deus está vendo tudo. Então não foi só porque Ana entregou ele para ser criado na casa de Deus, mas ele foi ensinado. E através do ensinamento, Samuel tinha temor do Senhor. Ele não tinha ouvido Deus ainda, ele não tinha tido experiência com Deus, mas chega a hora que Deus vai falar com ele, chega a hora que Deus vem e fala com aquele que ele escolheu, chega uma hora que Deus vem e fala conosco, e nós precisamos nos voltar a nos adestrar, a ouvir Deus falar, a ficar no momento a sós, sem envolver com nada que nos distraia, nem rede social, nem atividades, nem ativismo, mas estar sós com Deus, para ouvir Deus falar. Porque Deus tem falado. Ele fala através do Espírito. Ele fala através da palavra. Ele fala através de uma situação. Ele fala. E sempre quando ele fala se é tempestade, se é ameaça de perigo, ele fala, não temas, eu sou o teu Deus. Se é algo que nós estamos mal acomodados, se nós estamos de forma relaxada, ele fala, cuidado, desperta. E a gente tem que estar atento para ouvir Deus falar. Não traz medo, traz temor e ao mesmo tempo segurança de alegria. Então Deus ele foi lá para falar com Samuel durante a noite. Só que Samuel não tinha experiência ainda, não tinha ouvido Deus falar com ele ainda diretamente. Ele sabia que Deus falava, ele via as orações, ele orava com Eli, porque quando você ora, você fala com Deus. Você pode orar e falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, mas Deus escolhe a hora e o lugar de falar conosco. É Ele que escolhe. Você pode falar, Senhor, fala comigo. Ele está vendo tudo, ele está vendo, será que Ele quer me ouvir mesmo? Será que ela quer ouvir o que eu tenho para dizer mesmo? E Ele vai deixando você ter desejo de ouvir a voz dEle, mas Ele escolhe a hora e o lugar de falar conosco. Dentro do contexto bíblico, na maioria das vezes, era nas madrugadas que ele falava, era num lugar a sós, né? Era num lugar que a pessoa estava sozinha. Eu sei que Deus pode falar no meio da multidão, ele fala também, quando a pessoa já acostuma ter uma vida com Deus, mas quando ele vai chamar, ele encontra a pessoa sozinho. Ele chamou Jeremias, lembra quando ele chama Jeremias? E ele fala para Jeremias que te escolhi para profeta, e ele fala, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma... O que Deus diz para ele? Não diga que sou uma criança. Essa expressão tem dois sentidos. Tem um sentido, eu te escolhi e eu sei o que eu estou fazendo. E a segunda não diga você é uma criança, como se Deus não soubesse que ele era uma criança. E Deus fala assim, antes que fosse formado na madre, eu te escolhi e te ungi para profeta. Mas Senhor, eu sou porque eu não sei falar. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca, e há de ser que onde você ir, eu te mandar, você irá, e onde eu te mandar falar, você falará, porque eu te escolhi. Louvado seja Deus. Então você vê que Deus ele procura homens e mulheres para usar, mas a gente precisa ouvir Deus falar, para a gente fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, para nós agirmos aquilo que Ele quer, não o que nós queremos. Quantas vezes nós estamos saindo na frente? Nós cantamos, Deus vai na frente, abrindo o caminho, nós cantamos, mas na prática nós queremos sair na frente. Ouça Deus falar, ouça. Deus tem falado conosco, quando Ele fala, Ele tem algo para realizar, Ele tem uma mudança de história. Eu tenho certeza que nesse tempo, já foi falado aqui, eu sei, muitos desafios estão por vir, na questão da fé em Cristo, na questão da nossa chamada, na questão do que vamos viver para frente, mas o Senhor tem levantado uma geração de homens e mulheres, que estão querendo viver para Deus, que estão querendo viver para glorificar o nome do Senhor. Samuel não tinha experiência, e quando Deus chama ele, só está ele e Eli lá dentro, de dormir, cada um no seu quarto, no seu canto, e ele pensa que é Eli que está chamando. Eu já ouvi Deus me chamar, algumas vezes na minha vida, e eu pensei que tinha alguém fisicamente me chamando, e eu não tinha assim, muita experiência, eu pensei que era alguém, eu fiquei procurando, mas não foi tão claro.
Depois eu entendi que era o Senhor, porque veio um temor. Foi quando Deus começou a mudar a minha vida de oração. Sabe aquele negócio que você vê um cantinho, você pensa algo, você tem algo para fazer, você vai naquele cantinho para falar com Deus. E você sabe que Deus está ali. Se você orar de pé, Ele está ali. Se você orar de joelho, Ele está ali. Depende muito do seu coração. Eu gosto de me prostrar diante do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é digno de nós nos prostrarmos diante dEle, de adorar, de nos derramar a nossa vida diante dEle e adorar a Ele. Agora, se for um momento de guerra, que é o capeta perturbando, eu já fico de pé. E já aponto para algum lado que eu imagino que está a capetada tentando armar, tentando perturbar, e ora ao Senhor e clama o nome de Jesus e repreendo. Cada um tem um jeito. O importante é que nós falarmos com Deus e ouvirmos a Deus. Eu nunca esqueci dessa frase quando eu aprendi isso, que nós devemos orar e insistir, não até Deus nos ouvir, porque Deus já ouviu a primeira vez. Aliás, a Bíblia fala em Isaías que antes de nós abrirmos a boca, Ele já nos ouviu, porque Ele é Deus, Ele sabe. Mas devemos orar até nós ouvirmos Deus falar conosco. Até ouvirmos a voz dEle que vem para nos dar um temor, mas nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá segurança. Porque a presença de Deus, ela é poderosa. Não tem como a gente fazer, eu senti a presença de Deus e a gente continuar frio, igual uma estátua. Alguém que não sente vontade de adorar, não sente vontade de pular, de gritar, de chorar, de cantar, né? A gente sente vontade de fazer alguma coisa para exaltar o nome do Senhor, para dizer, eu sei que o Senhor está aqui. Você está entendendo? Não tem como sentirmos a presença de Deus, ouvir a voz dEle e ficarmos indiferentes. Amém? Quem está ouvindo Deus falar, está ouvindo. Quem não está ouvindo, Deus está falando do mesmo jeito. O negócio é como é que nós reagimos. Então Samuel, ele ouviu tão perfeitamente Deus naquele lugar, que ele pensou que era Eli que estava chamando ele. Porque Deus chama pelo nome. Quem já ouviu de alguma forma Deus te chamar pelo nome aí? Deixa eu ver. Um pouquinho só. Tem gente que não ouve ainda não, mas Deus vai te chamar pelo nome. Ele chama, irmãos, chama, eu sei que ele chama porque já me chamou pelo nome. E ele chamou Samuel, e Samuel pensou que era Eli. E ele levanta, não sei que distância que era o quarto de Eli, dele, e ele vai lá e fala, olha o que é obediência. Era de madrugada, todo mundo foi deitar para dormir. E ele ouviu e foi lá, eis-me aqui, Senhor. Para quem? Para Eli. E acorda Eli, ele está lá. Não está nem sabendo o que está acontecendo. E ele fala, ei, acorda, Eli, eu estou aqui, você me chamou? Não, te chamei não, rapaz, tem imaginação, volta para o seu quarto e vai deitar. Irmãos, tem muita gente que na primeira já nem dava ouvido mais, já repreendia, já virava para o outro lado, né? Deus chamou de novo, segunda vez. O que ele faz? Levanta de novo, imagina, você deita, se cobre, está lá quase dormindo, Deus chama de novo, levanta de novo, vai lá nele. Eu vejo duas coisas aqui, a obediência e a disposição de Samuel em querer atender o chamado. Se fosse ele ia atender, e era Deus, ele não sabia ainda. E também como Deus, ele é maravilhoso em insistir até que nós entendamos que é Ele que tem nos chamado, que é Ele que tem falado conosco, que é Ele que veio através do nosso Senhor Jesus Cristo para nos resgatar, para nos fazer homens e mulheres, cidadãos do céu, igreja do Senhor, para que a luz de Cristo resplandeça em nós e através de nós. Então foi a segunda vez, foi a terceira vez. Aí na terceira, Eli entende. E ele fala, eu achei que está acontecendo. Você volta lá e deita, quando te chamar de novo, você diz, eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele estava ensinando, ele era um aprendiz. Eli ensinou ele como responder o chamado de Deus. Então depois Deus chama de novo. Então Deus chamou quantas vezes no total? 4 vezes. Na terceira Eli orienta ele. Aí Deus chama na quarta vez. Samuel, Samuel. E ele então, agora ele aprendeu. Ele sabia que era Deus. E ele fala, eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se você ler depois a história, Deus vai falar tudo o que ele ia fazer
naquele lugar. Deus ia falar que o tempo para Eli e para os filhos dele acabou. Deus ia falar que Deus ia levantar Samuel para continuar o propósito, porque quando alguém começa a ser reprovado, Deus não vai parar, Deus levanta outro. O importante é alguém disposto a ouvir a voz de Deus, alguém disposto a servir quando Deus fala, alguém disposto a orar e buscar a presença do Senhor, não apenas buscar as bênçãos, mas buscar a presença de Deus, porque tudo o que acontece conosco, a pergunta para Deus não é por que o Senhor está deixando isso, por que o Senhor está permitindo isso, não é por quê, é para quê, porque Deus sempre tem um propósito, seja uma prova, seja uma luta, seja uma tentação, seja uma perseguição, seja uma mudança, Deus sempre tem um propósito, e na maioria das vezes o propósito de Deus é nos trazer para perto dele. Não tem aquele louvor que fala, aquieta minha alma, aí fala, me chama para perto. Pensa que Deus vai chamar só você, fulano, vem cá para a minha presença, querido. Não, Ele permite situações que se não acontecesse, nós não iríamos buscar a Deus. E Ele sabe que quando tem coisa que você só vai buscar a Ele de verdade, do jeito que precisa, quando através de uma circunstância. Quando nós sabemos que Deus trabalha assim, irmãos, nós começamos a buscar a Ele, sem precisar acontecer algo terrível. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de nós buscarmos mais a Deus. É o tempo de nós exercermos a nossa fé, principalmente de buscar comunhão com o Senhor, passar mais tempo com Deus, mais do que você já passou na sua vida. Agora, daqui para frente, é o tempo de buscar mais a Deus, porque o fim está chegando, Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, e Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, não importa qual é a situação, não importa qual é o sistema, não importa qual é a luta, qual é a prova, ele diz, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Muitas coisas que não está dando certo para muita gente, é porque está tentando sem Jesus, mesmo sendo crente. Você pensa que porque a gente é crente, tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo o que Jesus quer? Não, muitas vezes estamos tentando fazer sem Ele. Mas se nós somos com Ele, chamarmos Ele, invocarmos a Ele, clamarmos a Ele, ouvir a sua voz, e ouvir a voz de Deus não é somente escutar uma palavra, não é somente escutar um chamado, é nós entendermos o que Deus quer, e nós então obedecemos. Isso é ouvir a voz de Deus. Sabe, eu já vivi isso como pai. Você teu filho é pequeno, Felipe era pequeno, meus filhos, e às vezes fala, Felipe, não esquece, você pega o lixo, cada um teve a sua idade de pegar o lixo, de varrer a casa, né? Do jeito que eu fui ensinado, eu ensinei meus filhos, cada um tem a sua, vai aprendendo, aí agora não precisa nem falar mais, já sabe que faz parte da vida dele. Ah, mas não sou eu, porque, não, e se eu falasse, Felipe, pega o lixo e põe lá, que vai passar o lixeiro hoje. Ele ouviu eu falar, ele escutou eu falando, ele sabe que eu falei, e eu sei que eu falei. Se ele sair e não pegar o lixo, ele não ouviu a minha voz, ele escutou o que eu falei, porque ouvir é quando você ouve e faz aquilo que foi falado para você fazer. Se Deus fala para a gente jejuar, e eu ouço isso, se eu jejuar eu ouvi Deus falar e estou colocando em prática. Se eu não preciso disso não quer. Está entendendo? Então em muitas coisas é assim que funciona. Mas quando nós ouvimos, Deus vem, fala conosco, nos levanta, nos capacita, nos dá direção, muda a história e cumpre o seu propósito. Então em todas as circunstâncias da vida, o que você estiver buscando de Deus, acredite, Deus tem algo maior para fazer através disso. Deus tem algo além daquilo que nós pedimos ou pensamos, seja qual for a situação que está acontecendo ou que vai acontecer, Deus tem algo a realizar maior. Amém? Você crê nisso? Todas as mudanças que acontecem em nossa vida, seja em qualquer área, de qualquer forma, é porque Deus tem algo para realizar. Nós temos que entender isso e falar como Samuel, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Quem está disposto a fazer isso? Fique de pé comigo. Pessoal do louvor, vem cá, vamos cantar um louvor. Eis-me aqui, Senhor. Quem pode dizer isso comigo agora? Diga, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. As mulheres serva, né? Claro. Então você tem que falar serva. Vamos lá de novo. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Som. Eu estou dizendo isso porque Deus me deu essa palavra, porque Ele manda dizer
que você vai ouvir Ele falar. Você vai ouvir nas madrugadas. Você vai ouvir de uma forma que você vai falar assim: Deus está falando algo para eu fazer. Deus está falando algo para eu me acalmar, para eu me movimentar, para eu me posicionar. Porque Deus vai falar de forma particular. Eu sei que Ele fala na palavra, eu sei que Ele falou no culto desde o começo aqui. Mas eu estou dizendo que Deus, Ele vai falar com os seus servos. E vai dar uma direção. Para que você viva o além de Deus na sua vida. Quando tudo diz que não. Não, mas se eu quiser Aleluia, nós vamos louvar o Senhor. E nesse louvor você já vai se aproximando de Deus. Com o seu louvor, com o seu coração. Sabe, não fica olhando os outros, não fica pensando coisa agora. Apenas, se você, pastor, no seu louvor, então vai orando. Vai falando com Deus: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui. Deus, Ele está vendo tudo que você tem passado, tudo que te preocupa. Ele está vendo tudo, irmãos. E você está aqui de pé hoje, você está aqui para adorar Ele, porque Ele tem cuidado de ti. Ele tem um propósito sim na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Oh, bendito é o Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Espírito Santo. Sua voz suave da tua filha, do teu filho. Tu és o Senhor que cumpre os teus propósitos. Nós queremos, ó Deus, te ouvir. Queremos atender o teu chamado. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Aleluias. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou. Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Aleluias. Senhor, venha neste dia, venha nesta madrugada, venha durante a noite, durante o dia, durante o trajeto do trabalho, Senhor. Ó Deus, fala no íntimo do teu filho e da sua filha. A tua voz que nos fortalece, a tua voz que nos direciona, a tua voz, Senhor, aleluia, que nos fortalece, que nos cura. A tua voz, ó Pai, que nos ajuda, Senhor, a seguir adiante. Em nome de Jesus. Alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Oh, Jesus. Sua voz suave Santo, santo é o como Senhor. um sussurro. Oh, glória ao teu nome, Deus Jesus. me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Deus, Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua preocupação, a sua dor. Mas Ele tem falado contigo nesta noite. Ele vai falar nesta madrugada. Ao ouvir Aleluia. me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou. Aleluia. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Oh, meu Deus. Nós iremos, Senhor. Nós vamos estar na tua presença. Nós vamos seguir o Senhor, a tua voz. O teu querer, o teu propósito, Pai. Vou correndo ao teu encontro. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Aleluia. Nem que seja Oh, bendito é o Senhor.
abaixo e canta, alabaxarabalabás. Eu vou, aleluia. Deus está chamando para viver o novo dele, para fazer coisas novas, para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Não teu encontro, Nem que seja pra eu vou, ficarmos Senhor. em silêncio a sós. Nem que seja Aleluia. simplesmente ter o prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou. Aleluia. Eu sei que o que eu vou falar agora, quase todo mundo entende que é com você. Talvez uma situação, talvez algo na sua vida espiritual, na sua vida que você pensa e você sabe, é só Deus, é só por Deus, que você tem algo que você entende que é só por Deus, que não adianta você se espelhar, correr por você só, mas é Deus na sua vida. Eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos orar juntos aqui no altar. Canta aí essa parte. Nem que seja simplesmente, não há como rejeitar este chamado. Enquanto eu vou cantando, vem, nós vamos, já vem orando, já vem para o Senhor, eu quero ouvir, é só o Senhor. É só Deus que vai mudar isso. É só Deus que vai te fortalecer. É só Deus que vai te ajudar. É só Deus que vai cumprir este propósito. Ele está chamando para vivermos o novo com Ele. Labaxuri canta, labax. Pra ficarmos Em silêncio a sós. Pode clamar, pode falar com Ele. Aleluia, Ele está te chamando. Ele está nos chamando para esse tempo, para viver, aleluia, um novo tempo de renovo, um novo tempo em nome de Jesus, aonde o Espírito Santo vai bradar na nossa vida, vai bradar nesta situação, aleluia, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, aqui nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pai, o Teu filho, a Tua filha, que está diante do Senhor, porque ele entendeu, Senhor, que não tem coisa melhor do que ouvir a Tua voz, ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, e nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, seja na madrugada, seja ao amanhecer, seja durante o dia, Senhor. A voz do Senhor, aleluia, que nos chama, a voz do Senhor, ó Pai, que chega para mudar a história, que chega, Senhor, para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida do Teu filho, da Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Ora, nem que seja pra oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor, Tu sabe o que a Tua filha passa, Tu sabe o que Teu filho tem pensado, tem vivido. Pai, a Tua palavra diz que a Tua serva Ana, ela foi, Senhor, na Tua presença e se derramou diante do Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor, e o Senhor escolhe o seu filho, e o Senhor fala com o Teu servo, e o Senhor entra, Senhor, aleluia, para, ó Deus amado, restaurar, para restituir, para renovar o sacerdócio, para renovar, ó Pai querido, ó Deus amado, o ministério profético. E nesse tempo é o que nós queremos, ouvir a Tua voz nos chamar, ouvir a Tua voz, Senhor, nos levantar, aleluia, que não seja a voz do homem, que não seja, Senhor, ó Deus, vozes que há por aí, mas a voz do Senhor Jesus. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz, as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e conhecem e te seguem. Ah, meu Deus, quantas vezes, Senhor, o coração tem estado apertado, quantas vezes, ó Pai querido, a alma geme, quantas vezes, ó Pai querido, vem, Senhor, muitas vezes, Senhor, o cansaço, vem a canseira, Senhor, da batalha,
a canseira espiritual, a canseira, Senhor, do tempo que vai passando, mas o Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus, ó Pai, que cumpre o teu propósito, o Senhor é Deus, ó Pai, que ouve a oração, o Senhor é Deus que faz além daquilo que pedimos e clamamos, e o que nós pedimos nesta noite é que o Senhor venha falar, que o Senhor venha, Deus amado, atender o clamor do teu filho, o clamor da tua igreja, para que todos nós sejamos cheios do teu Espírito, cheios da tua presença, cheios, Senhor, de ânimo, de força, de ousadia e intrepidez, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo cansaço, em nome de Jesus, que toda fadiga da vida, que toda opressão, que toda pressão espiritual, que tudo aquilo, ó Pai, que nós não conseguimos, Senhor, de nós mesmos, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem agido, o Senhor, ó Deus, tem propósito para esse tempo, e nós cremos que aqui estamos, porque o Senhor tem chamado a cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e conforme a tua palavra, que o teu filho e a tua filha ouça a tua voz, ouça o Senhor chamar, e tenha disposição, e tenha, Senhor, ânimo, e tenha, Senhor amado, ó Deus, tempo, e tenha, Senhor Deus, vontade, tenha, Senhor, desejo e disposição e força para estar na tua presença. E enquanto ele estiver a sós com o Senhor, que a tua presença venha, Senhor, se manifestar de forma poderosa, que haja, Senhor, batismo com o Espírito Santo e com fogo, que haja, Senhor Deus, a manifestação dos teus milagres, que a situação que ela passa, que a situação que ele passa, o Senhor venha, Senhor, bradar, o Senhor venha fazer aquilo que o homem não pode fazer, ó Deus, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, e para que a tua serva, o teu servo e a tua igreja, ó Deus, venha resplandecer nesse tempo, venha resplandecer a tua glória, resplandecer a tua presença, a tua luz, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e assim nós cremos, e nessa certeza nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando ouvir a voz do Senhor, quando ouvir Deus te chamar, e você estiver em lugar e situação que dá para você parar no tempo para ouvir Deus, esteja atento, irmão. Você vai ouvir, você vai dar testemunho. E não é só ouvir por ouvir. Quando Deus vem falar, é porque Ele tem algo novo para realizar, e vai fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. E que o Senhor te renove as suas forças, amém? E que você tenha uma noite de bênção, e que Deus venha estar contigo, falando com você, te direcionando, te acalmando, te fortalecendo e operando milagres, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Nós estamos encerrando. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam em nossos corações e em toda a igreja, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Se Deus é por nós, eita glória, e agindo Deus, e Ele está agindo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiz-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras.